Bom dia para todos. Vamos, na aula de hoje, desenvolver os exercícios que são relativos ao amplificador operacional com realimentação negativa. Antes, revisando o modelo elétrico do amplificador operacional. Então, a gente tem aqui o modelo ideal, que é aquele que tem as características que caracterizam esse componente como sendo impedância de entrada infinita, o que é algo muito importante, uma vez que se a impedância é infinita, nós temos que a corrente de entrada ela vai ser igual a zero. O valor da tensão de saída vai depender do ganho AD, ganho diferencial. Então, lembrando que a letra A em eletrônica indica ganho, a letra D aqui diferencial, porque se trata da diferença das tensões do terminal não inversor e o terminal inversor. E, no caso, também podemos ter em alguns livros que vem escrito AV. AV é com o subscrito V de tensão. Então, nessa primeira análise, nós temos que as características entre o amplificador ideal e o real, elas são próximas, o que representa um componente muito próximo da idealidade. Bem, depois disso, nós temos que as aplicações do amplificador operacional com realimentação negativa são topologias que têm cada uma um nome específico. Esse nome, ele sempre está vinculado ao nome da tensão que é de entrada ao terminal do amplificador operacional. Então, ao realizarmos um exercício, é fundamental que você identifique inicialmente o modo de operação, com realimentação ou sem realimentação. Nesse caso, nós temos que a saída ela está vinculada eletricamente com a entrada. Nesse caso, nós estamos com realimentação. Ótimo. Essa realimentação, por sua vez, pode ser positiva ou negativa. Como que nós identificamos se a realimentação é negativa ou positiva? Uma vez que há o vínculo elétrico, precisamos identificar em qual dos terminais de entrada o vínculo está ocorrendo. Nesse caso, o vínculo ocorre pelo retorno do sinal no terminal inversor. Portanto, realimentação negativa. A próxima etapa é definir qual é a aplicação, o que esse amplificador operacional vai realizar, qual é a função matemática ou a função elétrica que ele vai realizar. Nesse caso, ele é um inversor, ou seja, o sinal de entrada, o VI, VIN, ele está aplicado ao terminal inversor. E nesse caso, a tensão de saída é dada pelo valor da tensão de entrada multiplicada por um fator. Esse fator é o ganho do amplificador. Nesse caso, nós temos que esse ganho, ele é a razão entre o resistor de realimentação, de feedback, e o resistor de entrada, que aqui pode ser chamado de R1, R, o valor que você tiver. E observe que esse fator, ele é precedido do sinal negativo. Isso é uma característica intrínseca da própria topologia inversora. O ganho é um valor definido por RF e R1, e o sinal negativo indica que você tem uma inversão na fase do sinal. Semiciclo positivo, ele passa a sair um semiciclo negativo. No caso do não inversor, observe que todas as características comentadas anteriormente, elas são verificadas.
A realimentação está ocorrendo entre a saída e o terminal inversor. Porém, o valor da tensão de entrada está no terminal não inversor. E nesse caso, nós temos uma nova formulação para a tensão de saída. Observe que nesse caso, o ganho, que é esse fator que multiplica a tensão de entrada, ok? Ela é sempre maior do que 1. Então, é 1 mais alguma coisa. Já esse formato de amplificador, ele permite com que nós tenhamos uma atenuação do sinal. Então, se eu colocar um resistor RF menor do que R1, eu tenho uma atenuação do sinal. Aqui não, aqui sempre o ganho é maior do que a unidade. No mínimo, igual à unidade, se os resistores forem iguais. A partir, então, dessa topologia, nós temos as demais topologias que são usuais para a realimentação negativa. O somador, inversor, porque os sinais de entrada estão todos aplicados no terminal inversor. Observe a realimentação negativa. Somador, não inversor. Os sinais de entrada estão aplicados ao terminal não inversor e a realimentação ocorre no terminal inversor. Nesse caso, a tensão de saída ela é uma função de VD. Essa tensão VD é a tensão diferencial que é calculada por essa expressão. Depois disso, nós temos o seguidor de tensão, onde a tensão de entrada é a própria tensão de saída, o subtrator. E veja aqui, ó, eu peço especial atenção para vocês de que quando estiverem fazendo a análise do amplificador operacional, quando estiverem usando a equação fundamental, é sempre a tensão do terminal não inversor menos a tensão do terminal inversor. Então, veja que nessa expressão foi colocado V2 menos V1 nessa saída para V0. Por que V2? Porque V2 é a tensão que está aplicada ao terminal não inversor. Se aqui fosse VY, seria VY menos V1. Então, é sempre a tensão do terminal não inversor menos a tensão do terminal inversor. Finalmente, nós temos as duas últimas topologias, que aí elas são denominadas de integrador e diferenciador. O integrador, ele tem o capacitor na realimentação. Então, o elo de realimentação é feito por um capacitor. O que nós nos deparamos nessa topologia? De que o fato de que o capacitor ele é um circuito aberto para tensões contínuas, então, para sinais que sejam de baixa frequência, essa topologia ela pode funcionar como um circuito sem realimentação. Isso, então, vai poder ser corrigido por meio do integrador prático, que é quando nós colocamos um resistor de realimentação junto no elo de realimentação junto com o capacitor. Já o diferenciador ele é então a estrutura com a introdução do capacitor na entrada e no resistor de realimentação. Aqui eu coloquei R1, mas está incorreto, deve ser RF, tá certo? Errinho meu. No caso, o diferenciador teórico, opa, aqui também, eu acabei colocando Ctrl+C, Ctrl+V, esse é o diferenciador prático, tá certo? O diferenciador, então, prático, deixa eu aqui consertar.
e aqui RF, tá? Então, o diferenciador prático, ele tem a necessidade da inclusão desse resistor, porque ele vai auxiliar na limitação de ruídos. Então, para ruídos em determinadas frequências, esse resistor vai ser o elemento que vai auxiliar na atenuação desses ruídos, tá certo? Bem, no caso, o primeiro exercício que nós temos é deduzir a equação da tensão de saída por amplificador operacional inversor. Então, por favor, prestem bastante atenção, porque é uma conta muito simples, porém você tem que pegar o espírito da coisa. Isso é bem interessante. Você tem que capturar a ideia da solução, tá certo? Então, inicialmente, eu estou relembrando de que as características elétricas do amplificador operacional. Essa corrente de entrada é a corrente que está entrando dentro do amplificador operacional, tá certo? Eu não estou me referindo à corrente que é a corrente R1 ou no RF, mas sim a corrente que entra no amplificador operacional. Então, nesse caso, eu estou desenhando o modelo elétrico, onde esse símbolo ele indica uma fonte de tensão dependente de tensão, onde a D tende a um infinito, a impedância de entrada é infinita e a corrente de entrada é zero. Característica de quem? Do curto-circuito virtual, tá certo? Bem, eu vou redesenhar o inversor, tá certo? Então, veja que agora, aquele circuito inicial, eu coloquei o VI aqui para pontuar esse valor de tensão, que é a tensão que eu estou fazendo com que ela seja amplificada. Estou agora incluindo as correntes e definindo essa tensão VD. Ok? Então, aqui eu mostrei claramente quem que é quem que nós estamos fazendo como a tensão a ser amplificada. Na próxima etapa, tá certo? Na próxima etapa, nós então vamos ter a seguinte situação. Veja que a corrente que vai entrar no amplificador operacional, essa corrente, ela é igual a zero. Então, se a corrente é igual a zero, esse potencial vai definir uma corrente através de R1, que por sua vez vai ser então a mesma corrente que vai circular por RF. Nesse caso, o próximo análise, certo, é mostrar que entre os terminais da tensão do terminal inversor e não inversor é o VD. Aí, o que nós temos? Redesenhando o circuito, veja que a tensão de entrada ela está aplicada ao terminal inversor. Eu vou apagar para ficar bem claro quem que é o terminal inversor. Então, o meu VI está aplicado ao terminal inversor. Temos, então, que o modelo elétrico do amplificador operacional é exatamente esse. Então, eu redesenhei o circuito mostrando quem que é quem. O próximo passo é mostrar quem que é o VD. Então, lembrando que a tensão VD para o curto-circuito virtual, ela é igual a zero. Então, com base nisso, nós temos que a corrente I1 é igual à corrente I2. É a premissa, uma vez que não temos corrente circulando para dentro do amplificador operacional. Isso é uma característica construtiva desse componente. Então, nós temos, pela análise nodal, que a tensão VI menos a tensão VD, então, VI menos a tensão VD, dividido pelo resistor, é igual à tensão no lado de cá e a tensão do lado de saída, que é V0.
dividido pelo resistor. Mas, conforme o curto-circuito virtual, nós temos que essa tensão VD ela é igual a zero. E aí, substituímos esse valor de VD igual a zero. Facilmente chegamos à seguinte igualdade, que VI vezes RF, R1 vezes menos V0, e o resultado final é que a tensão de saída no amplificador inversor é definido pela resistência de realimentação de entrada e a tensão de saída. Tensão de entrada. Ok? Essa é a dedução, então, para o amplificador não inversor. Isso tudo pela análise da análise nodal e pela propriedade do curto-circuito virtual. Essa propriedade é só válida para a realimentação negativa. O próximo exercício, ele é muito parecido, porém eu estou pedindo que você deduza para o não inversor, tá certo? Então, ele é o não inversor, agora sim. Então, nós temos que a equação de saída, ela define que o valor do Vout é 1 mais RF sobre R1, que multiplica o sinal de entrada. Então, eu vou adotar o mesmo procedimento. Eu vou redesenhar o não inversor, tá certo? Então, olhe bem, porque essa conexão entre a tensão de entrada, a realimentação, ela acaba sendo muito importante você acostumar o teu cérebro e os teus olhos a fazerem esse link para entender o que é o não inversor, o inversor, a topologia e essa mistura de terminologias, certo? Então, observe que o sinal de entrada VI está aplicado ao terminal não inversor, que é esse que nós vamos, então, deduzir a tensão de saída. E a realimentação está ocorrendo pelo terminal inversor. Então, realimentação negativa, porém, a topologia chama-se não inversora, porque o VIN está no terminal não inversor. Próximo passo é identificar a tensão VD. A tensão VD, ela então é definida como sendo a diferença entre a tensão do terminal não inversor menos a tensão do terminal inversor. Nesse caso, veja que agora o meu VI está no terminal não inversor, ok? E o que vai acontecer? Qual que é a propriedade do curto-circuito virtual? A propriedade é que a tensão VD é igual a zero. Então, observe que, como trata-se de que nesse circuito a corrente I1 é igual à corrente I2. Por quê? Porque essa corrente não entra para dentro do amplificador operacional, porque a impedância de entrada é muito elevada. Consequentemente, a corrente I1 é igual a I2. Então, nós temos, pela análise nodal, tensão à esquerda menos a tensão à direita, dividido pelo resistor R1. Vai ser igual a tensão que está à esquerda menos a tensão à direita, que é a tensão de saída V0. Muito bem, olha só o que vai acontecer. Mas, conforme o curto-circuito virtual, a tensão VD, ela é igual a zero, ok? Então, o que vai acontecer? Olha só o que está acontecendo. Se a tensão VD é igual a zero, é como se essa fonte VIN estivesse aplicada exatamente aonde? No terminal inversor. Então, observe como que essa análise aconteceu. Então, o meu VD, ok, ele vai ser igual a zero. Só que nesse caso, eu estou com um potencial VIN aplicado ao terminal
não inversor, que por sua vez é igual a zero aqui, e se é igual a zero, nós temos a tensão no terminal inversor igual a VI. Consequentemente, essa análise ela vai resultar da seguinte forma: zero por causa deste aterramento, desta ligação, e o VI ele vai ser agora usado como sendo o valor de VD. Com isso, a substituição dos valores de VD pelo valor de VI vai então matematicamente requerer que nós façamos então aqui malabarismos matemáticos, e esse malabarismo matemático vai chegar ao final de que a tensão V0 vai ser igual a 1 mais RF sobre R1 multiplicado pela tensão de entrada, e sempre esse ganho maior do que 1. Tá certo? Então, essa topologia, uma vez utilizada, sempre o ganho vai ser maior ou igual a 1 se os resistores forem idênticos. Então, a manha desse exercício, ela está contida em você visualizar que o valor de VI está aplicado ao valor do terminal inversor, o que vai, então, resultar nessa equação final. Exercício 3. Esse exercício eu vou dar a vocês a chance de realizar, tá certo? Ele é um exercício que vai demandar uma análise que é semelhante ao que foi feita, tá certo? Só que agora, o que nós precisamos? Nós precisamos, inicialmente, definir as correntes. Então, veja que eu aqui sugiro que você defina I1 e I2, e aqui eu chamei de I1 linha e I2 linha. Então, eu faço a igualdade entre as correntes. Aí, nós temos que a tensão VA e a tensão VB são iguais. Fazemos a equação da análise nodal e vamos ter que a análise vai resultar em umas em igualdades. E por acaso, né, se você estiver resolvendo, tenha fé. Tenha fé porque parece que você está fazendo a solução e que a mistura de letras e das tensões, elas não vão resultar em nada. Vão sim, tá? Então, tenha fé, vá em frente, vá com os conhecimentos que a gente já tem de eletricidade e vai, então, chegar ao final de que a tensão de saída V0 é, na verdade, a diferença entre as tensões de entrada, sempre do terminal não inversor menos do terminal inversor, e nesse caso a diferença é multiplicada pela razão entre o resistor de realimentação e o resistor de entrada. Se por acaso nós tivermos essa igualdade, o valor é simplesmente a diferença, tá certo? Por isso o nome de subtrator diferencial, então só tome o cuidado, é diferencial e não diferenciador, ou amplificador de diferenças, ok? Então, eu recomendo fortemente que você faça essa dedução. Eu sempre gosto de pedir que você faça para poder, então, pelo menos uma vez na tua vida, ter feito essa dedução. Próxima etapa. Esse exercício, ele é um pouquinho auspicioso, digamos assim. Ele vai, então, requerer que a gente mescle os conhecimentos de amplificador com transistor, tá certo? Então, antes de mais nada, aqui a gente tem que tomar o cuidado, tá certo, de que existe um conjunto de componentes e esses componentes precisam ser identificados, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que inicialmente é um transistor do tipo NPN, tá certo? O beta foi dado. Temos, então, que o amplificador operacional
ele está com a topologia, tá certo? Uma topologia que é com o sinal de entrada de 5 volts aplicado ao terminal o quê? Não inversor. E existe uma realimentação. Observe que o sinal de saída por meio do transistor está sendo realimentado para o terminal inversor. Portanto, estamos diante de uma realimentação negativa e, portanto, as propriedades do curto-circuito virtual estão sendo validadas nessa análise, ok? Então, o que nós queremos? Corrente na carga. Então, identifique que a carga é esse resistor de 100 ohms. Corrente na saída do amplificador operacional. Então, a corrente na saída é essa daqui, ó, e out, que nós estamos caracterizando por essa nomenclatura. E ainda pedimos a potência dissipada na carga. Tá SUSE, né? Precisamos então saber aqui a corrente, a tensão, ou enfim, os dados já da própria corrente já nos dão possibilidade de fazer essa análise. Então, o primeiro passo é lembrar que a tensão VD é igual a zero. Quem que é essa tensão VD? Essa tensão é a tensão diferencial, ou seja, estamos com o valor da tensão entre o terminal não inversor e o terminal inversor igual a zero. Então, lembrem-se da análise que nós fizemos agora há pouco, da dedução do não inversor. O que nós fizemos? Nós admitimos que por não haver, ou melhor, por ter uma tensão igual a zero, esse potencial, ele está exatamente aqui, ó. Ou seja, estamos com o potencial de VA exatamente igual à tensão de entrada. Aqui é assim. Ah, claro. E aqui eu coloco também, já coloco essa igualdade, que o VR1 é esse elemento aqui. Então, veja que na análise que nós estamos fazendo, a tensão de 5 volts, que é a tensão de entrada, ela está aplicada no ponto A. Esse mesmo potencial está em R1. Então, veja, se eu tenho a tensão, o potencial no ponto A, temos a resistência de 10K, isso nos possibilita fazer o cálculo, de I1. Ok, então o cálculo de I1 ele é realizado. Então, temos 5 volts divididos por 10K, resulta em 5,05 miliamperes ou 500 microamperes. Mas, qual que é a característica? A impedância desse amplificador operacional, a impedância de entrada é muito alta. Então, não temos a corrente que circula aqui, ela não existe. Então, significa que essa corrente I1 é a própria corrente I2. Daqui a gente tem, então, que a partir disso, temos que a tensão VRL, que é o potencial no resistor de carga, é o próprio VB. E IL, uma vez que eu tenho essas informações, nós podemos então calcular o seguinte. Veja, a tensão VB é a tensão VRL, mas ao mesmo tempo em que eu faço a avaliação desse potencial, eu estou que a tensão VB é também a própria tensão sobre o resistor de realimentação e o resistor R1, certo? Ok? Então, verifique que essa igualdade me dá, então, condições de calcular que a tensão em RF é a corrente, que são iguais, e com isso nós temos que a tensão no resistor de realimentação é igual a 5 volts. Consequentemente,
o resultado da tensão na carga é a soma. E aí, nós temos que a corrente na carga, tendo em vista que o valor do resistor é 100, e com isso, nós temos condições de calcular a corrente de base. Por quê? Porque está sendo pedido por meio do enunciado de que eu calcule a corrente de saída. Corrente de saída nada mais é do que a própria corrente de base do transistor. Então, agora, voltamos às origens do transistor operando como um amplificador. Valem todas as informações e todas as relações matemáticas. A partir daqui, nós temos então que IC é igual a beta IB. Mas podemos considerar aqui por uma questão de simplificação. Você pode calcular IE? Claro que pode, fazendo a relação 1 mais beta. Mas aqui é tão pouco, porque o beta é 200, vai gerar 201, não há muita diferença. Então, com isso, nós temos que os valores da corrente IE1 nada mais é do que a soma da corrente IL, que foi calculada, e da própria corrente de realimentação, que foi, então, definida como sendo igual ao primeiro cálculo que realizamos. Com isso, nós podemos, então, fazer o cálculo da corrente de base e o valor da corrente de base, que é a própria corrente de saída do amplificador operacional. E a potência na carga, né? Você poderia fazer I ao quadrado vezes R também, né? Aí não há qualquer diferença entre uma equação e outra. E bora para exercício número 5. Então, aqui nós temos uma estrutura que é um integrador. Então, a gente tem o integrador, é aquele que está com o capacitor no laço de realimentação. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer a seguinte análise. Nós estamos com o capacitor inicialmente descarregado e ele está nos perguntando qual é o valor da tensão de saída para cada um desses instantes. E um pulso de 2 volts é aplicado, fazendo a aplicação desses 2 volts ao longo desses 4 segundos, tá certo? Então, é essa a proposta do exercício. O resultado da tensão de saída é definido como sendo 1 sobre RC integral de VI dt. Como que nós conseguimos obter essa tensão de saída? É só aplicar as propriedades do curto-circuito que nós resolvemos anteriormente para o não inversor e para o inversor. A mesma análise deve ser feita para esse caso, só que agora a gente está encontrando a corrente num capacitor que passa a ser, então, a integral. Com isso, nós temos que, para a situação em que o resistor é de 1 mega e o capacitor de 1 micro, é só a substituição. Então, menos 1 sobre integral de 2 do tempo inicial até o tempo final. Para isso, o resultado vai ser esse daqui. Então, os intervalos de integração nos dão esses valores. Então, veja que é bem simples o resultado, o cálculo, não requer nenhuma análise, uma vez que a minha tensão de entrada é uma reta. Então, a integral de uma reta vai ser a inserção ali do tempo que vai de 0, ou melhor, de 1 até 4 segundos, ok? Depois disso, o resultado que nós passamos a ter é esse daqui. Então, durante esse intervalo de 4 segundos, que esse pulso de 2 volts foi aplicado, a tensão de saída, ela foi uma tensão negativa e um comportamento idêntico ao de uma reta. Então, nós temos aqui
um funcionamento, uma saída linear proporcional exatamente ao pulso de 2 e aos instantes em que ele foi integrado, tá certo? Então veja, moçada, aqui nessa análise eu comento com vocês o seguinte: vamos supor, veja só que interessante, vamos supor que esse amplificador operacional ele esteja com uma alimentação de 12 volts e aqui ele tem uma alimentação unipolar, ok? Então, quando nós fazemos essa alimentação unipolar, a gente só tem a excursão do sinal de saída no semiciclo positivo. Então, se esse amplificador operacional, então prestem bastante atenção, se esse amplificador operacional estivesse submetido a esse sinal com essas mesmas condições, com esse formato de alimentação, qual seria o valor da tensão de saída que nós iríamos nos deparar para esse circuito? Veja, eu estou com a minha alimentação, o meu circuito, ele só vai poder ter a minha saída, certo? A saída desse circuito é no máximo quanto? 12 volts, se ele for ideal. Essa parte da saída, ele vai ter condições de ter sinal, uma vez que essa alimentação é unipolar. Veja que a saída, moçada, é sempre uma saída negativa. Então, eu só vou conseguir ter um sinal negativo, eu vou conseguir visualizar, ter essa reta com esse formato, se por acaso a tensão que esse circuito, esse amplificador operacional estiver sendo submetido, ela for uma tensão de mais 12 ou mais VCC, por exemplo, e menos VCC ou menos 12. Aí sim, a excursão negativa, ela está garantida. E daí eu vou conseguir obter na saída esse sinal aqui. Tá certo? Então, muito cuidado. Por isso que o amplificador operacional, então, nesse caso, vocês às vezes se perguntam por que uma alimentação simétrica ela precisa ter o amplificador operacional? Ela vai ser necessária porque caso, então veja, nesse exemplo, nós usamos uma tensão positiva e ela gera uma tensão de saída negativa por causa do próprio formato de dedução. Então, o que nós vamos ter? Se, por exemplo, eu tivesse aqui uma forma de onda senoidal, eu teria a integral de uma senoide. Então, os semiciclos positivos, eles seriam todos o quê? Ceifados, enquanto que os semiciclos negativos, daí eu conseguiria ter, se fosse alimentação unipolar. Já na alimentação simétrica, eu teria a reprodução da tensão de saída de forma completa, de acordo com a forma de onda e da integral dessa forma de onda. Lá no amplificador sem realimentação, o que acontece? Nós temos que o ganho ele é infinito. Já nesses exercícios, nessas topologias em que o amplificador ele é formado por uma realimentação negativa, nós temos uma parcela que controla o ganho. Então, ele não é mais o ganho, o AD, que vai ser o AV, ele passa a ser diferente de infinito. Então, nós passamos a controlar a tensão de saída por meio dessa parcela que multiplica a tensão de entrada. No inversor, no não inversor, no somador e assim por diante.
essa tensão de saturação, ela vai acontecer sim, mas olha só que interessante, por meio desse exercício aqui, ó, tá? Nós estamos com o integrador novamente, só que agora a minha pergunta é a seguinte: após quanto tempo um sinal contínuo de 2 volts irá saturar? Então, nesse exercício, eu já coloco que o meu V de alimentação é mais e menos 12 volts. Lá no outro eu não fiz eu não coloquei essa informação, não foi fornecido esse detalhe. Então, aqui tem mais 12 e menos 12 volts. Lembre-se que sempre a tensão de saída, o meu V0, ele está limitado ao V de saturação. E esse V de saturação, o V de saturação, ele é igual ao módulo do V de alimentação menos o ΔV. Ok? Então, nessa situação, como aqui não foi dito nada a respeito do ΔV, o ΔV eu vou considerar igual a 0 volts. Então, a minha tensão de saturação é igual a 12. E é isso que vamos, então, ter como premissa para resolver o exercício. Então, o tempo para que esse amplificador sature vai ser, então, definido por esse parâmetro aqui, ó, o valor do V de saturação. Como ele está alimentado em 12 volts, o resultado disso vai ser, então, que o meu intervalo de tempo tem que estar limitado ao máximo valor de 12 volts, que tanto faz, né, mais e menos 12 volts, que nesse caso resulta em 60 segundos. Então, voltando no exemplo anterior, tá? Voltando no exercício anterior, esse valor da tensão de saída, ela chegaria até menos 12 e ficaria saturado, tá certo? Então, é isso que nós teríamos para essa análise. Nós teríamos que a tensão chegaria em menos 12 e iria saturar. Quanto que tempo demoraria para isso acontecer? Esse intervalo daqui até aqui seria de 60 segundos, 1 minuto. A próxima pergunta é: qual deve ser o valor do resistor para que a saturação ocorra em 1 segundo? Então, aqui nós iríamos ter como referência a minha tensão de alimentação, que nesse caso é 12, que é o máximo que o amplificador operacional pode oferecer, e nesse momento o meu ΔT é igual a 1 segundo. Fazendo as substituições, o resultado seria de 1,67 ou 1666,67 ohms, que eu arredondei para 1,67K, tá? Claro que o valor positivo do resistor, né? Então, aqui, esse sinal negativo da fórmula é a inversão do sinal.